Chora, Flamengo. O Flamengo foi eliminado ontem pelo Vitória na Copa do Brasil. O Vasco segue na Copa do Brasil. Isso aí, torcida vascaína tá comemorando muito essa eliminação do Flamengo. Aqui eu separei um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do nosso Vascão. Antes de tudo, chega no like, se inscreve no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho que chega aí na sua residência, torcedor vascaíno. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu acho que foi isso. E 1,94 m, ele ganhou praticamente quase todas. O Flamengo não ia no fundo, o Flamengo cruzava da intermediária. Então, para mim, teve volume. O Flamengo jogou dentro do campo do Vitória, mas faltou inspiração, faltou 34 talento. cruzamentos. 30, depois você vê. E cruzamentos de 10. fora. Só 10 foram efetivos. Exatamente. 34. Isso. Então, assim, o Vitória teve aquilo que queria, que era o cruzamento de frente para 3 zagueiros, que o Zé Vitor se juntou como terceiro zagueiro. Então, acho que faltou qualidade no jogo do Flamengo, um jogo mais elaborado por dentro. Eu sei que era difícil, porque a linha das duas linhas, né, tanto do meio e o setor defensivo, eram muito próximos uma da outra. E o Vitória marca muito bem. Marca muito bem, né? isso que eu ia falar. O Vitória marca muito bem esse time do Jair Ventura. Não permitia muito a entrada por dentro, né? A alternativa por fora. E aí acho que acrescento ao que o Mansur disse, os laterais não foram bem hoje. Eu acho que esse é o ponto do Flamengo. Tanto o Royal quanto ponto. o Alexandro fizeram um jogo muito abaixo assim do que são capazes. E aí, quando você tem os laterais numa noite ruim, que não fazem as ultrapassagens para tentar levar essa bola à linha de fundo, os cruzamentos quase sempre da intermediária facilita muito para os defensores para rebater essa bola, porque estão de frente, né? Eu até falei na transmissão que quando a gente fala da lista da convocação da Copa do Mundo, eu questiono sim, tem o Alexandro nessa lista, porque fala muito que ele é um jogador de confiança, mas assim, pensando em Copa do Mundo, a atuação dele hoje não é uma atuação que comprova, que dá essa certeza de um jogador para disputar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção nesse momento. Pode ser que ele volte, que ele retome, mas eu acho que... E assim, tanto defensivamente como lá na frente. Se você olhar o mapa de calor dele, as movimentações, como ele controla junto com o Baralhas, é óbvio que o Baralhas também o ajuda, facilita muito, mas é muito bom jogador esse tal de Zé Vitor. Fora que o Eric está iluminado, né? Os 2 gols nessa eliminatória. Nossa, verdade. O gol do Maracanã. Ele pega de primeira e faz um dos gols mais bonitos do ano. Concordo. E o chute de hoje são de extrema felicidade para um cara que está com 11 gols na temporada. Até a bandeirinha. Ele corre 80, 90 metros toda hora. Ele corre a lateral direto, inteira. E ainda faz gols como esses 2 que fez, né? O primeiro do Maracanã que a gente acabou de ver. Vamos mostrar o gol agora? O gol que ele fez hoje, o primeiro? Porque também foi um gol espetacular, de uma felicidade enorme. Olha a reação do Rossi. O Rossi não tem reação. Do Vitória aqui na Copa do Brasil diante do Flamengo. Agora sim, do ponto de vista da temporada, é claro que o Flamengo ainda tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, continua sendo um dos favoritos para vencer as 2 competições, mas dá uma baqueada, né, o Mansur? Mesmo que tal pelo contexto do jogo, claro, entendeu? Para o Saúl conseguir armar, o Saúl que tem um chute de fora da área, com as 2 pernas, melhor que o Everton Araújo, seria uma opção, tendo a quinta mexida para fazer. E o Léo Jardim não fez. Mas o Carrascal, repito, passivo, aceitou demais a marcação. Lino tentava, mas também não estava conseguindo. Luiz Araújo, tecnicamente, errando passes bobos que ele não erra. Bruno Henrique nessa posição, encaixotado, no meio de 6, com o jogo por baixo, curto. Não é para ele. Ele é um jogador... Teve um lance no segundo tempo que ele consegue, através de um movimento dele, recebe na ponta esquerda. Aí sim, ele estava no 1 para 1, ele consegue se desvencilhar, consegue o escanteio para o Flamengo. Essa função do Bruno Henrique não funciona. Funciona com o Pedro ali, ele sendo o segundo, funciona com alguém sendo o 9 para ficar um pouco mais entre os zagueiros e ele ter a mobilidade para fazer. Quando ele entrou o Pedro, ele sai um pouquinho para o lado esquerdo para tentar. Mas aí tem uma questão. Tem uma coisa no Vitória hoje que me chamou a atenção. O Flamengo, em muitos jogos, quando o Flamengo junta meia, ponta, lateral pelo lado e consegue fazer, ele usa muito espaço entre zagueiro e lateral. E o Vitória conseguiu defender esse campo largo do Flamengo com linha de 4. E nem sempre apenas porque os pontas baixavam e faziam 6. Às vezes era porque Baralhas, Zé Vitor, os meias que estavam pelo lado, eles encaixavam nesse espaço entre lateral e corredor e não permitiam tanto que essa bola entrasse por baixo. E isso o Vitória fez com uma sincronia muito boa. Eu nem acho, assim, que
tudo que o Vitória planejou no jogo tenha acontecido quando o jogo termina com 26 finalizações de um lado, né? Eu acho que é mais até do que o Vitória pretendia, e acho que até que o Vitória pretendia escapar um pouco mais e respirar um pouco mais na frente. Mas dentro do que o jogo se transformou, me chamava muita atenção que eu acho que esse trabalho dos meias, que no trio de meias do Vitória, os dois meias pelo lado, né? Normalmente tinha o Zé Vitor, Baralho, às vezes era o Martínez, mas enfim, os dois meias, eles encaixavam entre lateral e zagueiro para impedir essa bola, essa infiltração que o Flamengo faz muito bem. Isso foi um trabalho muito bem feito, certamente trabalhado pelos... E é uma grande novidade, né? O Vasco da Gama, ele vem se reunindo há um tempo, tá? Com o José Roberto Lamáquia. As reuniões, isso é uma informação que ninguém trouxe, mas elas chegaram a acontecer com o José. Ele é uma figura muito benquista internamente dentro do Vasco. É uma figura em que, definitivamente, amigo torcedor vascaíno, todos têm respeito e uma grande admiração pelo seu Lamáquia, seu José, por alguns, como é conhecido, tá? Dentro do nosso Cruz Maltino. Só que, de fato, essa participação efetiva de José Roberto Lamáquia nas conversas, ela será evidente a partir do momento que o mesmo se tornará avalista do negócio, oferecendo o seu patrimônio como garantia na operação. José Roberto Lamáquia hoje, eu falei no vídeo, mas fazendo uma leve correção, ele não é mais o dono da Crefisa. Hoje, a dona da Crefisa é a atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira, mas José Roberto Lamáquia é o fundador da Crefisa. É uma empresa que tem total participação dele, mas hoje quem toca é a Leila Pereira, muito por conta da energia que ela tem, até por ser mais nova do que o José Roberto Lamáquia. Mas, como tem um patrimônio gigantesco, bilionário, o patrimônio de José Roberto Lamáquia, ele está avaliado hoje em 25 bilhões de reais. Ele está colocando o seu patrimônio, que tem participação na Crefisa, para garantir a operação. Então, assim como o Pedrinho colocou o seu patrimônio à disposição do Vasco na recuperação judicial, o José Roberto Lamáquia está colocando o seu patrimônio como garantia na operação. Essa foi a ideia dele, usar a sua fortuna para ser avalista do filho. Volto a repetir, um patrimônio de 25 bilhões de reais. Há, de fato, uma resistência de pequena parte da diretoria do Vasco, mas o presidente Pedrinho vai seguir adiante. Com relação à proposta, o que temos a trazer a você, amigo torcedor vascaíno. O presidente do Vasco, Pedrinho, já encaminhou a aceitação da proposta para a venda de 90% do Vasco da Gama para Marcos Lamáquia. O valor total da proposta pode chegar a 2 bilhões e meio de reais, com um aporte de 500 milhões de forma inicial, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Além disso, o investidor Marcos Lamáquia assumirá a dívida, que hoje está estimada em 1,3 bilhões de reais, mas com a recuperação judicial tende a cair a 800 milhões de reais. Também Marcos Lamáquia assumirá o fluxo de caixa do Vasco da Gama, garantindo principalmente contas em dia. A modernização do CT é uma das prioridades também de Marcos Lamáquia, com um investimento de até 150 milhões de reais na construção de centro de treinamento, que será um dos mais elitizados, um dos mais atualizados, um dos mais tecnológicos da América do Sul, e uma injeção de cerca de 20 milhões de reais por ano no clube social, no Clube de Regatas Vasco da Gama, seja para sedes, seja para os esportes olímpicos, seja para a reforma, 20 milhões de reais para o clube, amigo torcedor Cruz Maltino. Então hoje a situação é essa, volto a repetir, as coisas estão muito avançadas, não é brincadeira, não é blá blá blá, é algo sério que eu estou trazendo aqui a você. Vasco da Gama está muito próximo de ser vendido para Marcos Lamáquia. Parte da diretoria hoje resiste ao acordo, principalmente, tá, pela autonomia de gestão exigida e por cláusulas que impedem a retomada judicial das ações da SAF, que é um ponto muito sensível, pois foi algo que aconteceu com a 777 Partners. O Pedrinho, ele deve assinar o memorando de intenção nesses próximos dias, mas, acima de tudo, a decisão vai passar por você, caso venha a ser um sócio. Não um sócio torcedor, sócio do Vasco. Quem for sócio do Vasco da Gama tem a decisão de ser favorável ou não à venda através da AGE, da chamada e famosa
Assembleia Geral. Então, hoje a situação é essa, o negócio avança muito, está longe de ser consenso dentro do Vasco da Gama à venda, mas está muito avançada e prestes a acontecer. O Vasco se aproxima, amigo torcedor cruzmaltino, de ser vendido. Deixa aí a sua opinião nos comentários, mas é de fato uma grande informação. Vascão está próximo de ser vendido e é um negócio sério, pois a partir do momento que o dono, fundador da Crefisa, entra no jogo e coloca o seu patrimônio estimado em 25 bilhões de reais no negócio, é porque ele quer algo e vai com tudo para cima dele. A situação da SAF do Vasco da Gama ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Segundo o GE, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora das ações pertencentes a 777 Partners, na Sociedade Anônima de Futebol Vascaíno, criando um novo entrave para possíveis negociações envolvendo o controle de futebol do clube. A decisão foi assinada pela juíza Maria Aparecida da Costa Bastos, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após pedido realizado pela Matix Capital, empresa que participou da intermediação da venda da SAF do Vasco ao grupo norte-americano em 2022. Com a medida judicial, as ações ligadas a 777 não poderão ser vendidas, transferidas ou utilizadas como garantia sem autorização prévia da Justiça. O cenário impacta diretamente as tratativas que envolvem o empresário Marcos Lamáquia, apontado como possível interessado em adquirir participação majoritária da SAF Cruzmaltina. Atualmente, o presidente Pedrinho trabalha com a ideia de negociar 90% do futebol vascaíno, porém, caso a decisão seja mantida, qualquer avanço dependerá também da autorização judicial relacionada ao processo movido pela Matix Capital. Segundo a argumentação apresentada pela empresa, existe preocupação com possível dissipação patrimonial, além de riscos ligados à situação financeira das empresas envolvidas. Um dos sócios da Matix é Tairo Arruda, ex-CEO do Botafogo de Futebol de Regatas. Hoje a divisão acionária da SAF do Vasco segue fragmentada. O clube associativo possui 30% das ações, enquanto a 777 detém 31% adquiridos desde 2022. Os outros 39% estão sob o controle do próprio Vasco por decisão judicial, embora ainda sejam alvo de disputa em processo arbitral. Essas foram as notícias do Vasco. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia do nosso Vascão.